Caros colegas da Bond Learning, bem-vindos a mais um Bondcast. Hoje eu estou aqui com nossos dois parceiros da 3D4U, uma empresa aí de segmentação de imagem. Estou aqui com o Léo Gubert e com o Gui Stirma. E eu vou abrir esse Bondcast perguntando para vocês, já passando a palavra, de onde surgiu essa ideia de empreender dentro desse ramo e também para vocês explicarem como é que isso é utilizado no dia a dia da ortopedia e, enfim, de outras áreas também, da saúde. Olha, Pode ter... como co-host, gostaria de começar com outra pergunta. Então, É 3D for you ou 3D for you? Porque o Luiz, ele é americanizado. Ele tem esse problema. Então, assim, problema não sei, vantagem, não sei. Cara, o bullying continua, o bullying ele continua. 3D for you. Então, assim, o cara tem um até britânico. Sotaque assim, britânico, né? É diferenciado. Mas e aí, como é que se fala? E pode responder as perguntas. Aí depois as do minhas Luiz, perguntas. por Obrigado. favor. Obrigado. Tá, cara, acho que é 3D for you, porque o nosso desejo é ganhar em dólar, cara. É um excelente argumento. Excelente argumento. Vamos falar em inglês aqui, que é pra chamar o dólar, né? Perfeito. Porque o real tá assim, ó, tá caindo, né? Caindo, Então, 5,6 subindo. 5,60 subindo, é isso aí. Em ritmo acelerado, né? Vamos lá. Não vamos comentar os motivos pelos quais o dólar está subindo, mas vamos começar aí com as perguntas que eu fiz. Obrigado. Senão o Bonecast cai, né? Vamos lá. Não, então, a nossa história da criação da empresa é uma história super interessante, porque eu e o Léo, a gente fez faculdade junto e a gente começou a tocar plantão em Joinville, quando a gente se mudou, juntos. E eu já estava naquele âmbito de segmentação, de imagem tridimensional, de impressora 3D, aquela coisa revolucionária que estou falando há 6 anos atrás. E comecei a tentar divulgar essas informações, porque eram coisas absolutamente novas, e ninguém tinha tanto acesso. E durante os cafés ali de plantão, eu comecei a dar aquela instigada no Léo. O Léo, obviamente, era uma pessoa que gostava de estar à frente na tecnologia e começou a se interessar. E por sorte, o Léo vai contar depois, ele teve a oportunidade de dar uma aula, né, Léo? Uma aula sobre impressão 3D. e essa história é boa porque o pessoal da MP, lá do Paraná, da regional do Sudoeste, eram meus amigos, o pessoal que estava na direção. E aí eles já tinham me convidado num ano para dar uma aula, e no ano seguinte eles me convidaram o meu irmão, que é pediatra. E o meu irmão, ele trabalha no Pequeno Príncipe, lá em Curitiba, e ele dava o suporte para coordenar o centro de simulação, que era um braço de inovação dentro do Pequeno Príncipe. E meu irmão fazia, né, coordenava o pause, então meu irmão era cheio de cursos no fim de semana, e ele declinou em dar uma aula sobre inovação, mas muito em cima da hora. E aí o meu amigo que estava coordenando falou assim: Léo, você que vai ter que dar essa aula, cara, eu não vou conseguir chamar ninguém. Só mudar o primeiro nome, cara. Vai lá. Só mudar o primeiro nome. E eu falava, não sei nada. Eu não sei nada de inovação. Daí tive que ler sobre impressão 3D, realidade virtual. Eu não sabia absolutamente nada. E aí fiquei chateado porque eles me deram 3 temas ortopédicos. Aí eu fiquei naquele anfiteatro que era a última sala do corredor, pequenininha. E a aula do meu irmão era no anfiteatro top, no horário nobre, assim. Eu falei, porra, meu irmão não veio. Aí tá, e eu no plantão com o Gui falava, pô, cara, tenho que ler sobre impressão 3D, não sei, cara, não sei o que. Fui lá e fiz uma aula, né, e dei a aula sobre um tema que eu não dominava. E ficou boa. Se eu acho que olhar a aula hoje, talvez não. Acho que eu devo ter mentido muito naquela. Mas enfim. Não acredito que você já fez isso na sua vida. Foi a missão. A missão foi cumprida. E o Gui, coitado, era o muro das lamentações. Porque eu falava, cara, eu vou ter que dar uma aula num teatro grande, nem sei, cara. Pô, vou ter que falar de uma coisa que eu não domino, eu não tava seguro. E aí acho que isso deu o start pro Gui. Na época ele estava já com o mestrado dele, né, em andamento, e aí ele ia usar justamente o tema da impressão 3D. E ele veio buscar em mim. Então hoje eu dou risada, porque o Gui é um poço de conhecimento sobre essas tecnologias. Mas eu sempre vou falar que ele veio perguntar para mim se eu tinha algum, né? Para você, ele é o que deu aula. Eu falei, cara, marketing é tudo, né? Olha só, aqui o cara acredita mesmo que eu sou quem pode ajudar ele com a impressora 3D. E aí a conversa foi, Léo, eu vou fazer meu mestrado, eu vou comprar uma impressora 3D, você topa comprar uma impressora 3D junto, tal? Eu falei, topo, claro que topo, nem sei pra quê, mas vamos aí, vamos ver o que vai dar.
E acho que aí começou. Acho que eu fui talvez o primeiro, o primeiro amigo que o Gui conversou ali, o primeiro que já se dispôs sem muito questionamento. Falou, não, vamos comprar aí, quanto que custa, né? Nem sabia quanto custava uma impressora 3D. E aí a gente começou. Daí o Gui acabou virando o meu co-orientador do mestrado, então ele foi meu co-orientador do meu projeto. E as coisas acho que foram andando, né? Tanto pro Gui quanto para mim. Mas acho que mais para frente o Gui conta o momento em que a gente definiu, acho que a gente iria montar a empresa, que foi quando a gente estava registrando os protótipos da tese dele. Acho que é legal ele contar isso daí também. Porque durante o mestrado, né, sempre a conversa foi essa. Não, Conta da sua formação, Gui, pra gente, assim. Então, a gente fez... o Léo, quando eu entrei na faculdade, que ano você estava, Léo? Cara, eu me formei em 2009. Você entrou em 2008. Eu entrei. A gente tem uma foto do intermédio, cara. Nossa, essa foto sim, você tava de boa. padre e você eu tava de negão. Essa foto vale ouro, hein? O cara falou padre. Falou legal. Vai cair certeza esse podcast. A gente vai continuar gravando pelo esporte aqui. Cara, vamos que vamos. Vou contar um negócio pra vocês aqui. O Léo era famoso do intermédio, viu? Ela teve um intermédio que ele se vestiu inteiro de verde, cara. O que era aquela fantasia que até hoje eu não sei? Eu tava de negão, é que na verdade eu errei o dia da festa fantasia. Eu errei o dia. Então você se fantasiou pra uma festa que não era fantasia. Não, eu não era o único. Era eu e o Jack Sparrow. Tinha um Jack Sparrow rondando também no intermédio lá. Era nós dois que a gente não tava, né, no dia certo. E aí não valia a pena, aí- tirar a fantasia, Não, tinha dado muito trabalho, e você falou, cara, vou ficar até amanhã, né, com a fantasia. Aí o pessoal da Federal lá veio com extintor verde e me pichou de verde, então eu fiquei, né, um acinzentado assim, e meu cabelo era grande, então, eu parecia o Grinch, eu acabei virando o Grinch. Eu virei o Grinch. Até o final da faculdade, o apelido do cara era Grinch. E parecia um mendigo, né? Aí vocês se conheceram na faculdade. Daí Isso em Curitiba. Daí na residência, o Léo foi pro Cajuru e eu fui pro HC. Daí o Léo, como a gente vai falar depois, mas ele fez reconstrução, daí eu fiz os 3 anos de ortopedia, e daí na hora de fazer ombro e cotovelo, eu fui aprovado aqui, eu vim fazer aqui na Unifesp, na medicina esportiva. Daí eu fiz o ano da pós-graduação, fiz o ano da subespecialidade de ombro e cotovelo, e acabei ficando em São Paulo. Daí eu fiz entrei ali na pós-graduação, entrei pro grupo ali da medicina esportiva, né? E comecei a auxiliar em produção de artigo, aula, todo aquele aparato que a gente dá para a universidade. Daí eu fiz o mestrado, já defendi, e ingressei no doutorado. Agora estou para defender esse final desse ano aí, no ensino ano que vem. Vamos ver o que vai dar. E todo esse trajeto sempre foi focado na tecnologia, né? Desde o início, ali naquela época de 2018, quando eu fiz o meu R4, meus chefes já falavam, não, vamos... No grupo aqui a gente precisa de alguém que entenda mais sobre essas novas tendências, sobre essas novas tecnologias. E eu fui uma pessoa que se encaixou naquilo. Eu falei, não, eu sei bem, então deixa comigo. E fui atrás. Só que é uma coisa viciante que a gente sabe como é que é, né? Um vício que se tornou um hobby, que se tornou agora um emprego, um empreendedorismo, e é o dia a dia. E foi, né? E foi. E não foi só medicina, né? Eu me tendei absurdamente assim, estudei a respeito, mas eu tive aula de outros assuntos que não foram da parte médica. Não fiz nenhum curso original de computação. Não, eu peguei professores particulares, contratei, tive várias aulas, vários tempos seguidos, para aprender e ir mais a fundo, né? Não era só o conhecimento autodidata. Então isso me ajudou bastante também. E aí você começou com interesse com tecnologia, Sim. Impressão 3D. Impressão 3D, e daí as coisas foram avançando. Impressão 3D, programação, inteligência artificial, e vai. Isso é um ramo que a gente dá para falar muitas horas, porque é muito abrangente. Mas o cerne foi isso, a segmentação, que daí levou a impressão, que daí você leva a programação, que daí você leva a inteligência. Isso tudo aplicado na medicina, para a gente conseguir sempre, né, desenvolver esses estudos. Né? Eu sou ignorante nesse ramo, assim.
No começo você pensa que é uma coisa só, né? E aí você Aham. tá ainda segmentando mais Sim, isso, né? sim. Assim, e aí isso começou como mestrado, e aí em 2020, né, vocês começaram a plantar a sementinha da empresa. Acho que o Gui, você começou o teu projeto de mestrado em 2019, né? 19. Em 19. E aí, essa foi talvez esse namoro inicial com a ideia, né? Então, o que era uma aula, meio que a convite de última hora, se tornou, vamos comprar uma impressora, vamos comprar cada um uma, daí a gente vai... E comprar uma impressora 3D não é igual comprar uma impressora de papel. Porque a impressora é uma ferramenta que tem configuração, filamento, matéria-prima. Então, existe a metodologia para você fazer uma impressão 3D. E não basta só segmentar. Então, muito provavelmente, a gente vai subir também um curso só sobre impressão 3D. Porque o primeiro passo é você aprender a segmentar uma imagem. Então, pegar os arquivos da Icon e você gerar um volume tridimensional. Né, e aproveitar a tridimensionalidade de um exame, né, de tomografia ou ressonância. Outra coisa é você pegar esse arquivo que você gerou e comunicar o virtual, teu computador, com a tua impressora. Então, esse é outro tema. E a gente passou por esse processo doloroso, né, onde a gente gastava noites a fio vendo a impressora entupir, imprimir, descolar da mesa, virar um cacho de uva. Então, assim... esse processo, ele é doloroso. Então, a maioria das pessoas que não tem um suporte ou não tem muita determinação, espana, né? E melhor vender essa impressora do que eu ficar perdendo noites de sono. E outra coisa, a impressora, ela prova a tua fidelidade ao casamento. Porque, porque você perde tempo nela, e daí a tua esposa fica braba, e daí você se atrasa para os eventos e assim vai. E há quem diga, entre a esposa e a impressora, eu fico com a impressora. Que ela não escuta o podcast. Preciso discordar, mas... Mas é o seguinte... Luiz, não compra uma impressora. não vou comprar esse negócio, cara. Vamos pular os temas polêmicos. Eu tô fugindo dessa impressora, então, né? Então, mas eu fiquei muito curioso, assim, em saber o porquê que vocês criaram a empresa e quais são as soluções que vocês estão oferecendo hoje, né, para as pessoas, né, com a empresa de vocês e com o conhecimento que vocês criaram. 3D4U Medical Solutions. Boa, eu acho que para exatamente. responder isso, falar do nome. Uma vez que a gente começou a criar esses modelos, então, para validação da tese do Gui, a tese do Gui foi sobre o guia customizado para cirurgia de Latarjet. Sim. Então, né, para instabilidade do ombro, faz o Latarjet. Então, as dificuldades técnicas de quem faz o Latarjet envolve o tamanho do enxerto, o posicionamento do parafuso, e tudo isso com um guia customizado para a anatomia de cada paciente, você vai elevar, né, o teu nível de sucesso, né? Isso é natural. Então, como a metodologia exigia que o Gui fizesse esse teste ou em cadáver ou num biomodelo, nós imprimimos em 3D e fizemos um boneco com gelatina balística e tal. Toda essa produção inicial que a gente não sabia aonde ia chegar. E durante o registro, eu era só o cara que ia tirar foto, né? Já era o consultor, porque eu falei, não, eu dei a primeira aula sobre impressão 3D, né? Eu tenho propriedade, mas agora eu vou me recolher a minha insignificância e pegar a máquina fotográfica e tirar foto aqui pro teu mestrado, Gui. A gente estava numa sala, né, de uma empresa que nos dá lá suporte no Sul, e a gente tinha o artroscópio. A gente falou, vamos colocar aqui e ver como é que fica? Só para ver se é legal essa experiência. A gente colocou o artroscópio, fez o acesso ali, e começou a brincar, falou, cara, isso é um baita de um biomodelo de treinamento. Porra, imagina se a gente começar a criar esses simuladores de artroscopia. Nossa, vai melhorar a qualidade de ensino, vai facilitar, porque cadáver é caro, blá, 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 vai poder deixar no serviço de residência. Então, assim, a nossa cabeça foi na lua. Falou, cara, a gente pode ajudar um monte de gente a encurtar a curva de aprendizado. E acho que esse foi realmente o start, ali que virou a chave. Né? A gente saiu do simples fato de validar uma tese e passou a enxergar uma solução para as dores que outras pessoas também têm. E aí,
o nome veio. Como é que vai ser o nome? Como é que vai ser o nome? Orto 3D. Daí a gente criou uma lista, sei lá, de 10 nomes. Brainstorming, né? E aí veio, eu falei, pô, se a gente colocar o 3D 4U, né, 3D for You Medical Solutions, isso pode ser internacional, qualquer um entende. Então, é meio que uma sigla, né, qualquer um pode ler isso, né, em inglês, e a ideia é essa, que seja assim, uma ferramenta que todo mundo possa usar. E até a história super interessante, que para chegar no biomodelo, como é que foi? A gente fiz o projeto lá do guia customizado para cirurgia Lata G, e daí eu submeti o trabalho ao comitê de ética, e como era uma coisa absolutamente que não existia nenhum registro, uma coisa assim no sentido documental, a universidade falou, olha, como é uma coisa absolutamente nova, você não tem como, a gente não vai deixar você fazer uma cirurgia em live com um guia, porque assim, não tem pouco documento. Foi mais ou menos o que o documento da comissão de ética falou. Claro, hoje já mudou isso. Daí eu falei, putz, como é que eu vou comprovar o meu guia funciona, né? Daí, vamos fazer o modelo então, né? Daí começamos a estudar para fazer o modelo, fazer com silicone, fazer com gelatina balística, aquela coisa toda. Beleza. Daí fiz toda a programação lá para fazer impressão, de fazer os moldes, imprimir, montei o tal do modelo, cara. Montei, sem brincadeira, era um torso, mas baita de um torso gigantesco, assim, um projeto daqueles 90 quilos, sabe? Uhum. E daí, pasmem, onde que eu vou deixar isso aqui pra reservar? Cara, eu tava lá na casa da minha sogra, ela não tava, e deixei na geladeira, cara. Nossa, maca! Já tô imaginando. Tem que curar, né? Tem que curar. Pra curar a gelatina e ficar né, com uma resistência boa, tinha que resfriar ela ali e deixar ela... Beleza, né? Claro que você tomou o cuidado de ligar para sua sogra e avisar. Então, sogra, é o seguinte, tem um pedaço de um corpo de uma pessoa, mas na verdade não é, entendeu? Então, você fez isso, né? Claro que não. Até no outro dia ela abriu a geladeira. Tadinha da sogra. Mas ela sobreviveu a esse episódio. Sobreviveu, tá cara. bom, Graças okay, a Deus eu tô casado com a filha dela até hoje. Que bom. Ok. Foi esse torso que a gente usou para fazer para fazer a experiência. Caramba, sensacional. Como as coisas são, cara. Cara, e assim, na verdade, eu sendo um ignorante nisso, né? Porque primeira coisa, assim, primeira vez que eu vi o nome do curso, né, que vocês hospedaram na Boni, a arte da segmentação, de exames de imagem, né? E eu, puta, como assim? O que serve isso, né? Então, assim, só explica pra gente, pra que às vezes tem alguém tão ignorante quanto eu assistindo. Uhum. Por que é importante você saber segmentar o exame? Eu gostei do que o Léo falou antes, que ele comentou que a gente não aproveita o máximo dos exames. Os exames são 3D. Cara, explica o que é a segmentação e qual a importância de saber essa segmentação, que isso vai te ajudar, assim, na prática. Isso. Assim, ó, Fernando, ninguém para perceber isso, mas todo mundo tá sofrendo quando tá abrindo uma tomografia ou uma ressonância, porque as reconstruções tridimensionais são, né, na maioria das vezes, feitas pelo técnico de imagem, e ela vem feita sob a ótica dele. E você pode rodar a imagem para um lado, rodar a imagem para o outro, mas é muito limitada essa volumetria tridimensional. Então veja que você tem uma baita de uma tecnologia, né, um exame de tomografia, um exame de ressonância, mas você tem que interpretar ele hoje, 99% das vezes, no plano bidimensional. E você tem que recriar o volume na tua cabeça. Então você olha o plano coronal, plano sagital, plano, né, o corte axial, e você tem que recriar isso daí. É bem isso mesmo que a gente faz. Então, só que ninguém para perceber isso, porque é automático. Só que se você questionar, então é isso que essa pulguinha atrás da orelha que eu coloco atrás né, nas pessoas. Eu falo, você já parou para pensar que quando você vai olhar uma tomografia, colocar lá a minha prática, um Blount. Beleza, o Blount é plano oblíquo, ok. Agora, pega um Blount, faz a segmentação, estuda bem qual que é o plano oblíquo. Você consegue dar no 10º do grau qual que é o plano oblíquo. Você consegue medir isso com software de CAD no milímetro. Aonde eu vou colocar o pino, aonde vai ser minha osteotomia.
E aí a gente introduz um tema que é a medicina de precisão, que é onde o ego, a experiência de um cirurgião né, mais antigo, ela vai por água abaixo, porque eu posso medir isso, aferir isso e dar para um cirurgião recém-formado uma ferramenta que vai dar para ele a condição de tratar aquele paciente exatamente como ele precisa ser tratado. Então, se ele aprender a segmentar um exame, ele precisa do arquivo em DICOM? Isso, DICOM é Digital Image Communication on Medicine. Então, é uma sigla que traduz todos os formatos de ultrassom, ressonância, tomografia. Então, todos os exames de imagem, eles são formatados em arquivo DICOM. Certo. Então, a gente pega os arquivos DICOM, joga para um software, onde ele vai fazer uma leitura e a gente ensina exatamente isso no curso. Como você, cirurgião, vai baixar uma tomografia de um paciente seu, usar esse software que é gratuito, e você vai gerar um volume Perfeito. tridimensional. Não precisa de uma máquina, um computador assim. Não, hoje as máquinas atuais, Sim. seja né, Windows, Linux, Mac, todas rodam. Sensacional. Então, se eu Já tiver vou mostrar aqui. Podemos? um MacBook Air, eu consigo fazer isso aí. Consegue, né? Ótimo. O meu laptop é um MacBook e em casa eu acabei comprando um desktop que é o Windows. E assim, né? Dica já, spoiler aqui. A gente acaba indicando muito mais o Windows porque as placas de vídeo, o sistema operacional roda melhor, trava menos. Perfeito. Mas também não precisa, Mas ser nada absurdo. Não, eu uso muito mais o Mac do que o Perfeito. desktop porque eu tô muito mais tempo fora de casa fazendo essas coisas Cara, que... Isso já clareou demais, assim, pra mim. Isso, o quanto que seria útil. E eu sou ortopedista pediátrico e cirurgião de pé. Eu tenho uma deformidade complexa de pé, tornozelo, sei lá, uma hemimelia, alguma coisa que eu quero planejar, assim. O que seria útil eu aprender a segmentar e como, assim, por exemplo, eu não tenho uma impressora 3D, né? O que seria útil pra mim hoje? Saber isso. Outra coisa que eu costumo falar, a impressora 3D, ela costuma ser a cereja do bolo. Se você aprende a segmentar, se você aprende a manipular o volume tridimensional e usar os softwares de CAD, ou até mesmo o 3D Slicer, que é o software gratuito que faz essa segmentação e já tem algumas ferramentas de mensuração, muitas vezes você nem precisa imprimir. Sensacional. Né? Mas a impressão 3D, ela vem dar o bem-estar tátil. Né? Essa é outra coisa que a gente percebeu. O cirurgião quer pegar, ele quer sentir o osso, quer ver o tamanho. Então, uma hemimelia fibular, uma mão torta radial, né? Ossos que acabam perdendo a anatomia né? Normal, porque a criança vai responder de uma maneira ímpar àquela deformidade, você consegue ter uma assertividade melhor, fazer uma pré-montagem, estudar a troca de strut num hexapodal, enfim, você consegue se preparar melhor para a tua cirurgia. Gui, então mostra pra gente aí o software, mostra como funciona, Sim, claro. quão fácil é vê-lo aí. Claro. Então, só acrescentando ali o que o Léo falou, a segmentação de imagem é a base do conhecimento, tá? Porque assim, ó, eu quero conhecer essa imagem tridimensional para fazer um guia. Você precisa da segmentação. Eu quero saber se essa prótese, esse tamanho, a perfuração de um parafuso, localização, você precisa da segmentação. Eu quero usar realidade aumentada, que é uma coisa que está agora começando a crescer também numa nova vertente. Segmentação. Então, para você atingir o próximo level, para você conseguir subir no conhecimento dessas imagens, a base é a segmentação. É pedra fundamental. Entendeu? Perfeito. E tem um artigo super interessante que está em todas as nossas aulas, que é um artigo de reconstrução, que o Léo sempre colocou, eu achei maravilhoso, que antigamente, eu digo até uns 15 anos atrás, era como é que fazia? Você examinava o paciente, exames de imagens convencionais, programação cirúrgica manual e cirurgia. Agora, se abre um parêntese bem interessante em exames de imagem e exames e antes do pré-procedimento, que são análise tridimensional. E nela você possui segmentação,
análise tridimensional ou impressão ou produção de algum material que te auxilie. Então, isso são peças fundamentais. E não é só segmentação, mas, por exemplo, tem outros aplicativos também para reconstrução, outros aplicativos que tem para prótese de ombro, que tem vários softwares que você utiliza para programar a tua prótese, softwares para prótese de joelho, por exemplo. Então, querendo ou não, isso tudo é a base de segmentação. Só que para você ser autônomo, ser livre, fazer uma coisa open source, que não fique correlacionado com qualquer empresa, isso aqui é o que tem de melhor. Isso aqui não é uma instituição, mas é acho que um exemplo bom é falar assim, sobre a cirurgia robótica. O técnico da empresa A, B e C, que faz lá o planejamento para uma cirurgia robótica, ele é o cara que vai segmentar. Então, eu costumo falar com os meus amigos que fazem, né, prótese de quadril ou prótese de joelho por robô. Eu falo, cara, você sabe segmentar a tua tomografia do paciente? Todos falam que não. Então, beleza. E já tive casos de amigo meu, que não é aqui de São Paulo, que o pessoal da empresa lá do robô não vive no hospital, aonde a paciente tinha um lado programado para ser feito naquele dia e eles enviaram o planejamento do outro lado para uma cirurgia robótica. Então, bota o impacto financeiro que isso tem, né, num hospital onde você está mobilizando uma equipe, mobilizando o robô, mobilizando a expectativa de uma paciente que tem um lado a ser operado. E aí entra a discussão. Ah, não, a prótese por robô, ela tem seus benefícios? Com certeza. Mas o que adianta o cirurgião operar com a máquina, sendo que ele não detém o conhecimento? Então, óbvio, né? Se passar a delegar essa função do planejamento cirúrgico para os cirurgiões fazerem a prótese por robô, a maioria vai pular fora. Então, tem que ter o técnico, né? A pessoa, o cirurgião, tem que ter essa empatia com a tecnologia. Mas a alfinetada aqui é essa, né? Com muito jeitinho eu dou aquela provocada e falo, cara, mas você tá pilotando uma Ferrari, mas você não sabe nem trocar marcha, né? A brincadeira é essa, né? Uma brincadeira sadia. E aqui a nossa ideia é trazer o conhecimento fundamental para que você não se sinta refém disso. Putz, me mandaram o planejamento errado, do lado errado, é agora. Liga lá para os Estados Unidos, pede para eles planejarem o outro lado. Então, é isso, interessante, porque quando você pega um caso difícil, acho que é de nós estudar o caso, entender o caso. O caso convencional, normal, provavelmente você não vai fazer uma segmentação a fundo. Se você tiver uma praticidade, tiver uma desenvoltura já rápida, como a gente já tem, e já é frequente, assim, eu pego um caso, eu faço em 10 minutos, sem brincadeira, até menos. Então, rapidinho já consigo analisar porque já está frequente. E você tem essa rotina, absolutamente você consegue também. Só que para um caso mais eu não faço em 10 minutos, não. Eu acho não tenho essa pretensão. Não, né? O André, o nosso outro sócio, acho que ele faz em 5. Um dos pontos no nosso curso, desculpa te cortar aqui, assim, eu começo fazendo um caso, falo, galera, eu vou mostrar para vocês como eu faço, tá? Agora sim, como eu faço? Aí eu levo lá uns 15 minutos. Aí vem o Gui. Aí o Gui faz em 7 minutos. Aí vem o André, ele faz em 3. Com uma qualidade melhor. Né? Mas é para mostrar assim que tem uma ferramenta tão versátil que você consegue fazer a mesma coisa de várias maneiras. Sensacional. Acho que foi uns 2 anos atrás, eu estava numa live não sei se era da Mayo ou era do Hawkins. Eu estou falando sobre segmentações de imagem e aplicação em realidade aumentada. E era uma live aberta, assim. E daí eles estavam falando sobre as inovações e eu questionei o rapaz que estava, o médico titular, perguntei, mas qual plataforma que vocês utilizam para fazer a segmentação e impressão? Era Slicer. Entendeu? Slicer. Então, isso que é interessante. Quando você entra nesse site aqui, você vai ver que esse é o site oficial do Slicer, 3D Slicer, só slicer.org. Você pode ver que eles têm uma comunidade apenas para discussão de dificuldades, de orientações, e não apenas para segmentação, mas assim, é uma plataforma que te oferece para você ter base para uma realidade virtual, base para segmentação de neurologia, cardiologia, pneumologia, tudo que você possa imaginar, ou principalmente também ortopedia, né, como nós. Auxilia tracking, que são aquelas cirurgias que você faz guiada. São plataformas que você consegue, claro, níveis mais avançados, né?
ultrassom com slicer, que você faz uma reconstrução tridimensional com ultrassom. Isso é maravilhoso, entendeu? Sensacional. Um programa open source. Então, isso é só para demonstrar o quanto de conhecimento que dá para ser adquirido apenas, entre aspas, com a segmentação. Segmentação é a base. Daí você vai absolutamente de acordo com a tua intenção. Mas o quanto maravilhoso e o quão viciante é isso aí. Porque cada vez que você entra e você vê as aplicações que esse software te dá, é gigantesco. E outra, você vai ver Universidade de Madrid, eles são sempre baseados nessa plataforma, que é open source. Sensacional. Então, Léo, clica na primeira aba ali, que é o curso que já está disponível. Aliás, vou fazer uma coisa. Você falou de um artigo interessante aí e tal. Vocês vão assumir o compromisso de fazer Ele tá no Instagram. De colocar na nossa plataforma, de gravar para nós. E a gente vai colocar. Tá? Com certeza. A gente vai colocar na nossa plataforma. Será que é esse aqui? Esse aqui, ó. Ótimo. Sensacional. A gente podia fazer um bom journal desse daí. Façam um bom journal para nós. Tá bom? Esse modelo que a gente grava a tela, o artigo, e vocês comentam o artigo. Coisa Beleza. de 8, 10 minutos, como a gente tem vários lá na nossa plataforma. Combinado. Para ter para o pessoal olhar, a gente vai associar ao curso de vocês. Ia ser sensacional. Mas mostra lá o curso, que, enfim, a 3D4U é a nossa parceira na Bone, e nesse curso vocês explicam exatamente como fazer isso. Isso, passo a passo, mastigado. Exatamente. Ótimo. E pessoal, compromisso. Eles falaram, depois de fazer o curso, vocês vão conseguir fazer segmentação em 3 minutos. E o Léo acabou de falar isso, foi isso que eu entendi. Então, pelo menos em 10. Pelo menos em 10. Não, é sensacional. Então o curso já está disponível, né? Onde a 3D4U vai explicar tintim por tintim como fazer toda a segmentação, ter os modelos 3D para planejar a sua cirurgia de maneira mais adequada, né? E você não precisa de impressora 3D, você não precisa de um computador da NASA, você consegue entender isso, fazer isso e programar. Se você tem casos complexos que você planeja. Cara, achei isso espetacular, cara. Assim, de verdade, pra mim, clareou, assim. Foi espetacular. Sensacional mesmo. E futuramente vocês estão planejando fazer novos cursos, né? Conta pra gente aí. A gente tem... Próximo de impressão, vocês falaram? Isso, nós temos impressão, nós temos uma programação de fazer o curso avançado da segmentação de imagens, né? Porque daí nós vamos entrar na produção de guias, produção de objetos que vão te auxiliar na cirurgia, ou como você deseja, né? E a gente pretende também fazer curso de realidade aumentada, mais para o futuro aí. E até a gente tem um dos nossos sócios, médico veterinário, a gente vai fazer também um braço para veterinária sobre segmentação. E o legal, acho que da medicina veterinária é que ela nos permite um campo de teste muito positivo. Então, essa área de modelagem, de desenhar implantes, é uma área muito burocrática na nossa medicina, né? Na parte cirúrgica pela Anvisa. Claro. Sim, né? claro. Tem toda a legislação. E o MAPA, que é o órgão que fiscaliza isso na veterinária, ele é um pouco mais flexível. Então, é muito mais fácil a gente customizar os implantes na ortopedia veterinária do que na ortopedia... E eu acho que existe uma necessidade muito Absurdo, maior, né? Porque a variação anatômica na veterinária, né? Botar um cavalo ou um chihuahua, né, cara? Você tem variações absurdas. A necessidade de você customizar, ela é muito maior. Com certeza. Eles não têm radioscopia. E hoje em dia, cara, o tanto que as pessoas estão despendendo, né? Cuidando dos bichinhos aí. Até o nosso sócio, ele faz muita prótese em cachorro, prótese de quadril em cachorro. E ele começou a fazer um tipo de cirurgia preservadora que, assim como o curso do Lisa Dog, eu espero que ele também abra o curso do Hip Preservation Dog, né? Sensacional, cara. O braço da... O Canage vai pedir com royalties, com certeza. Cara. Dog Hip Preservation. Dog vai Hip ter Preservation. o próximo curso aí lá em Balneário. O céu é o limite aqui, entendeu? Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim, velho. Tem conhecimento nunca é pouco, né? Mas, caras, a gente agradece demais vocês terem vindo aqui em São Paulo para gravar esse programa com a gente aqui. A nossa parceria, claro, que vai continuar com os próximos cursos. E, enfim, queria que vocês dessem as mensagens finais aí agora para a gente poder encerrar. Acho que a gente fica muito à vontade de estar hospedado na plataforma de vocês. E como conversado aqui, né, nas outras oportunidades,
a ideia que vai se encaixando sem muito esforço, né? Pessoas que buscam a mesma coisa acabam se atraindo, se juntando por um bem maior. Então a gente está se sentindo em casa e com certeza os nossos próximos cursos virão em breve e vão estar no canal aí de vocês. Sensacional. Então tá bom. Foi uma das grandes dificuldades que nós tivemos no percurso, foi em tentar identificar nosso produto, suas parcerias, nosso foco, nosso direcionamento. Só que sempre a coisa positiva se atrai devido ao seu esforço, seu trabalho e sua dedicação. E com o passar do tempo, nessa não longa jornada, né, mas nesses últimos 4 ou 5 anos, que a gente se deparou com muitas dificuldades, noites mal dormidas, produção de simuladores que não deram certo, a gente conseguiu observar que nosso trajeto começou a definitivamente se encaminhar num caminho muito legal, e esse caminho legal está se confluindo com a Boni. Então, é muito legal estar aqui, agradeço também a oportunidade de vir aqui, é gratificante e novamente estamos juntos, né? Fico feliz que nós da Boni tenhamos conseguido abreviar um pouco o caminho de vocês, pelo menos nessa parte aí de, vamos dizer, disponibilização, essa parte de plataforma, porque isso realmente dá um baita trabalho e tá próximo de gente boa, né, cara? Para nós isso é sempre assim, quanto mais gente boa tiver próximo, cara, para somar, para somar e para dividir, enfim, é sempre bom, cara. Então, assim, é perto dos bons que a gente fica melhor, né? Como a gente diz lá no interior. E é isso mesmo, cara. Queria agradecer demais vocês mais uma vez. Obrigado. Gui, meu amigo padre. Léo, meu amigo negão. Obrigado, moçada. Foi muito bom. Valeu. Um abraço. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Obrigado. Até a próxima.